Bom, e vamos trazendo a nossa primeira entrevista hoje, nosso convidado que está conosco aqui. Estamos recebendo o secretário municipal de Habitação, o secretário Marcelo Bus, está conosco. Vamos falar aí sobre os projetos e programas habitacionais que estão sendo desenvolvidos no município. Na última semana, o secretário esteve na capital do estado, juntamente com o prefeito Andrei Cossetin, com vários encaminhamentos, e vai nos relatar desse momento quais os principais contatos e de que forma que ocorreram essas articulações em Porto Alegre. Secretário Marcelo Bus, seja bem-vindo. Prazer aqui estar com vocês, Almir. E sim, sempre eu gosto de trazer notícias boas, né? Viemos na semana passada com notícias boas aí junto à Secretaria Estadual de Habitação, juntamente com o prefeito Andrei. Viemos aí com mais 71 novas moradias para os munícipes de Ijuí, né, ao qual vamos dar dignidade aí. Então, nós já tínhamos ganhado 29, né, Zamir? Então, trouxemos mais 71 na semana passada, então vamos fechar agora a licitação em 100 casas. Como eu falei fora do ar aqui, a gente já está trabalhando em cima, agora mesmo estamos dando o pontapé inicial para licitar aí junto ao governo do estado, mais 100 moradias para Ijuí, o qual a gente vai conseguir dar dignidade a mais 100 famílias, né, Zomir? Que é o nosso trabalho, né? Sim. Bom, essas casas, como se disse, mais 100 casas desse projeto do estado, de que forma o município, com que contrapartida entra o município para a execução aí dessas habitações? O município é a contrapartida que o município tem que dar, Zomir, a infraestrutura e os terrenos, né? Então, como falei, estive agora já mapeando os terrenos da prefeitura. Temos aí 2 ou 3 lugares que a gente pode ocupar nesse projeto das 100 casas. O prefeito gostaria de botar as 100 casas num ambiente só, né, onde já tem estrutura de escolas, saúde, uma pracinha, um próprio campinho de futebol. O prefeito Andrei gosta muito de dar essa infraestrutura já para moradores que vêm se instalar ali, já ter pelo menos umas melhores condições aí de tocar a sua vida, né, Zamir? E que local se pretende realizar essas casas aí? Até o prefeito me chamou ontem, a gente conversando. A ideia inicial seria colocar do lado das 103 casas que estão sendo construídas, lá no bairro Tancredo Neves, perto do edifício Colmeia, dos Minha Casa Minha Vida. Então, a princípio, porque lá será aberta a Rua G, né, Zamir, que ligaria o Colmeia até o Júlio Taub. Sim. O município já tem a autorização para abrir aquela rua. Até acredito que nos próximos dias seja aberta, uma rua que a gente prometeu aí pro pessoal lá daquele bairro há muito tempo já, né? E a gente fica nessa promessa de fazer. Agora tinha algumas situações jurídicas que a gente conseguiu liberar, e acredito que nos próximos dias a gente vai abrir aquela rua, que o pessoal, as creches, tudo por ali, passam pelo meio daquela estrada de chão, naquele mato, fica um pouquinho desconfortável para eles. Então, devemos abrir e queremos colocar essas 100 casas do lado ali da residencial Tancredo Neves, que já está sendo construído, né, Zumir? Bom, como que serão feitos da maneira que é feita essa parte de seleção de pessoas aptas a serem contempladas com essas casas? Também é uma pergunta muito interessante que você faz, até para a gente esclarecer, né? As regras são feitas em editais, né, ao qual tem regras a serem cumpridas. Algumas das regras, Almir, baixa renda, a família precisa comprovar uma renda mínima de até R$ 2.800 ao grupo familiar, para você se enquadrar dentro desse edital. Então, por exemplo, cadastro único, né? Se receber algum Bolsa Família ou BPC, também pontos positivos que o edital visa contemplar pessoas que realmente precisam, né? Um cuidado que quero ter, juntamente com a Secretaria da Habitação, fazer esse pente fino, digamos assim, de pessoas que realmente precisam, né? Não estou aqui. No passado, a gente sabe que houve alguns erros, alguns apartamentos dados aí para pessoas que não precisavam. Então, queremos, com esse exemplo, conter e dar para as pessoas que realmente necessitam dessas casas. Certo. E essas outras, como é que está no momento aí? A gente está também, a habitação, e eu sempre comento que a gente está... o primo pobre da prefeitura da habitação, mas ele faz um barulho bem grande aí. A gente, eu gosto de dizer números, Zalmir. A gente tem um projeto aí de 103 casas no valor de R$ 14 milhões,
evoluindo, né, já em andamento. Isso quer dizer que uma economia mexe na nossa economia, né? Em mão de obra, material de construção, né, em Juí no modo geral. E também estamos terminando a terraplanagem de 150 moradias lá no bairro Luiz Folhato. Até daqui a pouco vou sair daqui, vou lá para a gente dar uma olhada na terraplanagem, que também vai movimentar 28 milhões, Almir. Então, estamos falando aí 14, né? Em questão em mais os 10 que a gente trouxe, estamos falando em perto de 50 milhões de reais que a Secretaria da Habitação vai movimentar a economia da cidade e também dar dignidade a essas famílias aí que serão aí contempladas com a sua moradia. Sim. Estas que você frisou que houve contatos a 100 casas aí, deve começar em princípio a partir de quando as obras? Zalmira, assim, ó, a gente teve também uma notícia muito boa juntamente com o prefeito, que a gente vai poder usar a ata do Estado. Isso aí, só para o pessoal entender, a gente corta muitos atalhos. A gente tem um processo de licitação que é um pouco lento. Até o trâmite legal, a burocracia ela é lenta. Se a gente ocupar a ata do Estado, vai ser muito rápido, entendeu? Todos os processos burocráticos eu já vou ter o Estado feito. Então, simplesmente eu irei ocupar a ata deles, das casas, na verdade das 100, então, não vou mais fazer 29, a gente vai licitar agora juntamente com eles 100 casas, então o processo vai ser muito rápido. Eu gosto de botar uma meta, eu acredito que até dezembro muitas dessas 100 casas já estejam praticamente prontas, amigo. Certo, muito bem. Então aí já começa logo após essa licitação para que a empresa contratada execute de uma forma mais rápida. Isso aí. Bom, os demais, como é que estão ainda? Além dessas 103, tem o que mais? O Estado tinha outras também, 29. 29 e essa agora 29 passou para 100, né, Zalmir? Então, certo. A casa é sua, o programa do Estado, mas temos também um programa muito interessante aí, que é esses 150 casas, que esse eu gosto de frisar, esse sim não temos ainda os contemplados, Almir. Então, até agora apagamos os incêndios em 4 anos de editais já existentes, e agora sim, em 2025, vamos fazer o nosso primeiro edital do governo Andrei Barrichello, ao qual vamos dar dignidade a 150 famílias, como falei, dentro das regras que a Caixa que nos impõe, não é o Marcelo ou o prefeito Andrei que diz, as regras é feita pela Caixa. Se as pessoas cumprirem as regras do edital, estão dentro do edital e com certeza ou ficarão contempladas ou suplentes, né, Zalmir? Certo, muito bem. Bom, esta parte aí, você sempre tem falado, as pessoas que se enquadram, enfim, nesses critérios, o que é preciso, quais são os principais requisitos para fazer parte de uma contemplação de casos? Sim, aí? Como Zalmir, o primeiro passo que a Caixa vai pedir é o cadastro único. O que é o cadastro único? O cadastro único é a ficha lá da pessoa. No cadastro único mostra quantos filhos a pessoa tem, se é casada, se é solteira, busca também a renda. No cadastro único apresenta um histórico familiar, né? Então, o primeiro item seria o cadastro único. Se você tiver o cadastro único, automaticamente ali você vai comprovar que você é uma pessoa com baixa renda, né? Então, estaria dentro do programa que é o faixa 1, que a Caixa chama, né? Estamos fazendo o faixa 1 agora, depois tem mais para frente, quero falar do faixa 2 e faixa 3, que são pessoas também que querem um auxílio e o prefeito aí vai nos dar o pontapé inicial para a gente conseguir. Certo. Bom, e esses outros como é que funciona mesmo? Se faixa 2 e 3? O faixa 2 e faixa 2 e 3, Almir, são pessoas que ganham até R$8.000, né? Então, o que a gente acontece? A gente sabe da dificuldade também desses munícipes, né? São pessoas também enjuenses que estão aí batalhando, trabalhando e querendo também a sua moradia. Então, tivemos junto com o prefeito Andrei essa ideia aí de lançar um faixa 2 e faixa 3, que será um subsídio que o município irá dar para essas famílias, porque, Zalmir, a gente sabe a dificuldade, a Caixa Econômica hoje pede 20%, né? Sim. E as famílias não têm esses 20%. Sabe como hoje a dificuldade que está para juntar aí 20, 30 mil, a gente sabe a dificuldade que é. Então o município irá, de uma forma ou de outra, financiar para essas pessoas os 20% ou 30%, né? Eu acredito que seja 20%, a gente não estipulou ainda, e os outros 80% a Caixa irá financiar. Então a pessoa aí vai poder entrar dentro da sua moradia aí com 100% financiado,
20% da prefeitura, 80% pela Caixa. Esse está em banho-maria não, está no forno já esse projeto. Até tivemos também uma reunião lá no Estado. O projeto do Estado está sendo praticamente igual ao nosso, então a gente está no caminho certo. Eu, o prefeito, se olhamos e dizer, eles nos copiaram ou a gente copiou deles? Não, acho que eles copiaram da gente. Tudo certo. Tudo certo. Uhum. Vai ser um pontapé aí muito, muito, muito bom aí para essas famílias aí também que ganham até R$8 mil de salário, conseguir a sua moradia, Zomir. Essa dá 2 e 3, Faixa 2 e faixa 3, né? Certo. Que chega até R$3 mil. Uhum. Aquele funcionário público mesmo, né? Vários colegas me cobraram. Bus, quando é que tu vai fazer um programa aí para nós que ganha um pouquinho mais? Então, são pessoas também que querem ser agraciadas com alguma coisa, e eu sempre gosto também de frisar, Zomir, que o nosso papel como agentes públicos é tentar mudar a vida das pessoas. Claro. De uma maneira ou outra. Sempre gosto de frisar que não dando de graça, mostrando para eles da onde sai, dando um pouquinho de responsabilidade para pagarem um pouquinho da sua renda, para futuramente a gente dar condição aí para as outras pessoas e terem sua moradia. Claro. Bom, secretário Marcelo, agora com relação também à parte do aluguel social, como é que está esta situação? São quantas famílias que dependem ainda? De que maneira que a Secretaria trabalha com relação a isso? Zalmir, como eu falava para você antes da gente entrar no ar aqui, o aumento das demandas é enorme. Só para você ter uma ideia, no dia de ontem, nós tivemos, junto à Secretaria de Habitação, 29 pedidos de aluguel social. É um número assim que nos assusta, né? Nos assusta. A gente vê o déficit habitacional, que é grande no município, né? Por isso que buscamos toda hora novos projetos, novas maneiras de diminuir esse número, né? Mas sim sabemos que a população está com dificuldades, vemos isso no dia a dia, mas também o poder público não tem braço para tudo. Hoje eu tenho em torno de 39 famílias no aluguel social, algumas vencendo, porque isso não é uma coisa vitalícia, é uma coisa que é por um período, até a pessoa se equilibrar novamente, né? Mas como os pedidos estão muito avançados, muito grande o número de pessoas, a gente tem feito uma triagem muito forte aí para justamente auxiliar quem realmente necessita. Hoje, praticamente, eu estou com quase só pegando pessoas que estão via fórum, via Ministério Público, que nos pedem um aluguel social, porque senão a gente não tem recursos, né, para pagar. Imagina se a gente vai pagar aluguel social para todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né, Zalmir? Não tem braço para isso. Uhum. Certo. O quanto o município ajuda por família? Como que funciona esse ponto do aluguel social? Essa é outra muito boa pergunta. Também é uma dificuldade que a gente encontra. Hoje o município paga R$638 por uma casa, por de valor para um aluguel social. Então são valores, a gente sabe que o Juiz está numa crescente muito grande, né, Zalmir? E esse valor hoje não é fácil de você encontrar um imóvel que seja no valor de R$638. Então é também uma dificuldade nossa de achar esse imóvel correto aí, que a pessoa aceite esse valor aí para contemplar as pessoas que precisam. Por quanto tempo é mesmo? Ele varia, Zalmir, ele varia. Assistente social é feito um estudo, né? Uhum. Ele pode ser de 6 a 1 ano, de acordo renovável, né? Sim. Entendeu? A gente, depois de 6 meses, a gente tem feito 6 meses, depois o assistente social vai até a família, ver como está, se deu uma recuperada, se precisa de algum auxílio, né? Ou a gente renova ou a gente já cancela, né? Ah, sim. E os requisitos são os mesmos para aluguel social? Mesmo. Baixa renda, não ter imóvel no nome, né, Zamir? É uma coisa importante. Volta e meia tem pessoas, né? Às vezes tem pessoas que nos procuram lá que já tem a sua aposentadoria, mas se comprometeram com um financiamento aqui e ali, só que daí o município não pode arcar com essa despesa por ela ter feito uma coisa ali, um financiamento, né? Então, a gente cuida bastante dessa parte aí para auxiliar quem realmente precisa. E aí também os critérios para fazer as pessoas selecionar, digamos assim, quem tem direito, são semelhantes àquela parte da habitação? Com certeza. Na verdade, o trabalho do assistente social é muito importante, né, Zamir? Passa por tudo pela assistente social, ver das condições de cada uma e também da necessidade. E a assistente social vai até a casa, conversa com a família toda, inclusive com os filhos, faz um estudo bem aprimorado. Por exemplo, se a pessoa tem mais de um filho, se o marido ou ex-marido auxilia, é feito um estudo bem complexo
depois ela me apresenta um laudo, daí ela diz, secretário, essa família aqui a gente tem que ajudar, então vamos, né, seguir aí os trâmites aí para tentar conseguir ajudar essa família aí. Tá certo. Quantas famílias você disse mesmo que tem, hoje depende do aluguel social? 39 nós temos, Almir, hoje. Famílias. Mas já chegou no passado e ter mais de 100. Pois é. Então, é um número bastante alto aí de valores em torno de quase 30 mil reais por mês aí que os cofres públicos pagam para aluguel social. Aquela pergunta que a gente sempre faz, Marcelo, que lá no início, quando você assumiu, eu já perguntava e você falava que estavam sendo feito um levantamento. Qual a necessidade habitacional hoje de Ijuí? Essa é uma pergunta, só para ter uma ideia, eu vejo pelos nossos cadastros lá na habitação, né? Aumenta muito, né? Eu devo ter hoje em torno de 9 mil cadastros na habitação de pessoas que nos procuraram, fizeram o cadastro, tem o seu cadastro lá, à procura da sua moradia, né? Então, eu acredito que seja um número bastante alto, não tenho exato esse número, Zalmir, mas eu acredito que passe de 4 mil aí, tranquilamente, novas moradias, precisando de Ijuí. Muito bem. Bom, o REURB, como é que está a situação também? Até porque foi iniciado um grande trabalho, eu sei que houve alguma dificuldade na mudança de governo, enfim, mas de que forma que está agora essa atividade? Essa bandeira que eu levantei, né, como secretário, no primeiro mês de mandato, a gente viu aí a necessidade desse REURB ser feito na cidade de Ijuí. Até na semana passada tivemos também uma reunião com o prefeito, a gente está com esse projeto andando, né, 1.400 regularizações, o município foi contemplado, só que travamos um pouquinho na burocracia do governo do estado, troca de governo, agora está andando, né, Zomir? Mas a prefeitura também precisava se organizar, e o prefeito fez uma jogada muito importante, vai colocar junto à Procuradoria do município mais 2 engenheiros e um funcionário de carreira, para cuidar só do REURB. A gente conversando com o prefeito Andrei, a gente viu a necessidade e o prefeito concordou, então esses 2 engenheiros e essa pessoa, funcionário de carreira, irão ir com o procurador Jordano aí, Lorenzoni, para a gente conseguir dar um start nesse REURB, que é uma qualidade de vida que as pessoas estão esperando há muito tempo de ter a sua matrícula, né, Zalmir? Sim. Quantos foram possíveis ser realizados até então e de que forma que estão os encaminhamentos? A gente foi contemplado pelo governo do estado em torno de 1.400, né? Nós temos em torno de quase 289 matrículas entregues, né? Então um número bastante baixo ainda, justamente por esse, eu gosto de falar que eu boto um número bastante alto, né? E eu botei uma quantidade alta lá há 4 anos atrás do REURB, né? A gente não conseguiu chegar, mas a gente bota uma meta sempre alta para tentar chegar na metade, né, Zumir? A gente não conseguiu chegar ainda, assim, por, como falei, algumas situações, mas eu acredito sim que em 2025 o REURB vai ser uma grande bandeira da administração Andrei Barrichello. Claro, essa é uma regularização urbana que tem muitas dificuldades, né? Tem muita gente que está morando numa casa, tem um terreno, enfim, e não consegue regularizar. Isso, né, aí, Marcelo? E uma outra coisa também, Zamir, a averbação, muitas casas não são averbadas, então é um processo bem complexo. Por exemplo, muitas famílias ganharam os seus lotes e não fizeram nem projeto, nem. Então a averbação é uma coisa também que a gente vai dentro do REURB ter que fazer. Então uma coisa é uma sequência da outra, né? Então gradativamente vamos ver se conseguimos aumentar esse número de entrega de matrículas. Tá certo, Marcelo. Obrigado por estar aqui conosco, então, falando todos esses projetos de habitação. Como você disse, são muitas as ações sendo realizadas e agora a responsabilidade é maior ainda, né? Com certeza. No segundo ano de governo, você que segue como secretário, né? Isso, a gente até agradece ao prefeito pela confiança, nos ter conduzido ao cargo novamente aí para a gente dar dignidade a essas famílias. Sempre gosto de frisar que é o nosso papel, né? Tentar mudar a vida das pessoas. Te agradeço, Isalmir, pelo espaço e a gente conversar um pouquinho com a comunidade e ver o que estamos fazendo, que na verdade é o que nosso papel. Muito obrigado, Isalmir. Ok, obrigado, secretário municipal de habitação Marcelo Buz.